Fala galera, tudo bem com vocês? Este vídeo de hoje é uma das sugestões que vocês me mandaram lá nas caixas de pergunta do Instagram, tá? Vocês falaram a respeito de vários temas, eu perguntei lá sobre vários temas de vídeo e eu fiz um sorteio lá nos meus stories e o tema sorteado para o vídeo foi esse, tá bom? E já sabe, você que está me acompanhando aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o sininho, é uma ótima forma de você estar nos ajudando, tá bom? Ative as notificações lá no sininho, se inscreva no canal, dá o seu gostei aí no vídeo, tá? Você que está assistindo e esteja aí acompanhando um pouquinho do nosso canal, tá? Você que ainda não me segue lá no Instagram, lá na parte do sobre, no iconezinho que tem aqui no meu canal, você vai ter o link do meu Instagram, das minhas redes sociais para você me seguir lá, tá? Você pode estar indo lá me seguir nas redes sociais e acompanhar, porque sempre também eu estou postando conteúdo lá, estou postando vídeos aqui também, tá bom? E vamos pro vídeo sem demora, que é um tema que eu já queria falar sobre ele faz um tempinho, ainda não tinha tido a oportunidade de gravar sobre esse tema, e vou estar aqui compartilhando hoje com vocês acerca disso. O texto base para esse tema está em Atos 19, a partir do verso 1, tá? Apesar do tema que você está vendo aí no título do vídeo, mas eu não vou falar sobre Atos 2, porque é um outro tema que eu quero falar sobre ele mesmo, Atos 19, para você entender um pouco o panorama. Vamos lá, diz assim, né, a partir do versículo 1. Aconteceu que quando Paulo estava ali em Corinto, atravessou as regiões altas, né, as montanhas ali, as regiões ali da Grécia, e chegou a Éfeso. E encontrou ali alguns discípulos, né, alguns irmãos que ouviram, né, a mensagem do Evangelho, haviam se convertido ao Evangelho e estavam ali residindo naquela cidade. E Paulo pergunta a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo vocês foram batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Paulo explicou: o batismo de João foi realizado para arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. E eram todos cerca 12 homens. A gente sempre fala sobre a questão do Espírito Santo. O que nós precisamos entender primeiro para falar sobre o batismo no Espírito Santo, sobre as manifestações do Espírito Santo? É entender basicamente quem é o Espírito Santo. Jesus fala lá em João 16 e 17, Jesus vai falar um pouco sobre quem é o Espírito Santo. Se você rapidinho puder me acompanhar, João 16, quando ele fala sobre o caminho, a verdade e a vida, ele nos dá um panorama do que é o Espírito Santo, né? E Jesus diz aqui, né? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia eu vos asseguro que é para vosso bem que eu parta, né? E ele fala: se eu não for, o advogado não poderá vir. E ele diz: o Consolador, né? Eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não viverão mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. E ele diz aqui: no entanto, quando vier o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade, para que não fale por si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido, e ele vos revelará, e vocês estarão a ouvir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. E ele disse aqui, ó: tudo quanto o Pai tem pertence a mim, e por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e que vos revelará. Para nós entendermos o batismo do Espírito Santo, a gente tem que voltar aqui para João, né? Antes de voltar para Atos 19, e entender o que é o Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo. Ao contrário do que algumas crenças pregam, o Espírito Santo não é um ser separado da Trindade, do Deus Trino e Uno, e também não é uma força, um vento, ou qualquer coisa do tipo, uma força superior. Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Tá? Para você entender bem, o Espírito Santo ele é uma pessoa. É uma das pessoas que com Deus Pai e Deus Filho formam a Trindade, ou seja, o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo é Deus, assim como Jesus, assim como Deus Pai Criador. Os três são um só. Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Quem vê a mim vê ao Pai. E Jesus disse que o Espírito da verdade glorificaria ele, ou seja, mostraria quem ele é. O Espírito mostra quem é Jesus, e Jesus mostra quem é o Pai, e o Pai mostra a si mesmo. Ou seja, os três são um só.
Nós entendemos que Deus é trino e uno, são três faces, né, distintas de um mesmo Deus. Um Deus na sua face Filho, um Deus Espírito e um Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então nós entendemos assim que Deus ele é trino e uno. Então o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, tá? É o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade. E Jesus se auto-intitula lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a vida é o Deus Pai, Jesus também é Deus Pai, ao mesmo tempo que é Deus Filho. Jesus é o caminho, Deus Filho. A verdade, Deus Pai, é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, né, que mostra, convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. E a vida, o Deus Pai, Criador de todas as coisas. Quando Jesus faz essa afirmação, caminho, verdade e vida, ele está mostrando as três faces de Deus. O Deus da vida, que cria todas as coisas, o Deus caminho, que é o próprio Jesus, que leva até Deus Pai, e o Deus Espírito, que é o Espírito da verdade, a verdade absoluta sobre tudo, que é o Espírito Santo, tá? Que é uma pessoa, tá? Pelo amor de Deus, não vai dizer que é só um vento, uma força ativa, que é como algumas pessoas pregam por aí, que é uma força maior, como eu gosto de um pastor que diz força maior é a gravidade, nós estamos falando do Criador de todas as coisas de Deus. Isso eu ouvi na intro de uma música, mas enfim. E é Deus, né? O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade, que anuncia a verdade. Ou seja, ele é o Consolador, o Libertador dessa verdade. Ele é o Espírito de Cristo e ele é um com Deus Pai e um com Deus Filho, tá bom? Para você entender bem aí o que é o Espírito Santo. E o tema do vídeo é como saber se eu sou batizado no Espírito Santo. Nós entendemos que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Só que eu gosto desse texto de Atos 19:1 que diz que eles foram batizados em nome de Jesus, no batismo de João, Apolo e seus companheiros, que mais tarde nós vamos ver que Apolo ele vai se tornar muito influente dentro da igreja da época, do tempo de Paulo, e que dentro do contexto do cristianismo da época, Apolo vai ser aquele cara ali bem mesmo considerado mesmo teólogo, bem teológico, até porque ele vinha de linha judaica, ele era filho de judeus, ele era judeu, embora sendo de origem grega, ele era judeu, assim como Timóteo, né? Tinha parte ali no judaísmo, tinha ali descendência judaica. Então, o nosso amigo Apolo é um cara ali mesmo bem firme nas escrituras, muito conhecedor daquilo que ele falava, com propriedade, e ele recebe o Espírito Santo por meio, quando Paulo impôs as mãos. E eu gosto de atentar ao seguinte, ele diz, nós fomos batizados no batismo de João. Ou seja, João ele batizava para arrependimento. O que é esse batismo de arrependimento? É o batismo com água, que alguns vão ser batizados só com a cuinha de água aqui na cabeça, por aspersão, outros por imersão, mergulhados totalmente ali em um rio, uma piscina, uma cachoeira, uma caixa d'água. Eu já vi gente ser batizada com balde, não me perguntem por quê, mas há contexto para isso, tá? Há contextos que validam isso. Então, o que nós temos que entender? Eu não estou aqui para falar sobre o batismo nas águas, mas o batismo no Espírito Santo, que é outro tema. E o batismo no Espírito Santo, ou manifestação do Espírito Santo, ele ocorre quando nós vivemos uma vida de crença, de fé e de dedicação a Deus. Primeiro ponto, para eu ser batizado, né, vamos usar assim entre aspas, né, ou para manifestar na minha vida o Espírito Santo, o que eu tenho que entender? Eu tenho que, primeiramente, estar em Cristo. Necessariamente não ser batizado nas águas, tá? Mas estar em Cristo. O batismo nas águas é um sinal humano. João realizou como um sinal humano, tanto que Jesus afirma lá em João 3, né, ele diz, né, João afirma sobre Jesus que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é maior do que eu, o batismo que ele vai fazer é maior do que isso daqui. Isso aqui é apenas um sinal para vocês. Ou seja, a Bíblia é muito disso. A Bíblia são coisas literais que nos remetem às coisas espirituais. São acontecimentos literais que figuram acontecimentos espirituais. Então, entendendo esse princípio, nós entendemos que o batismo com água, o batismo lá de João, é um acontecimento literal, algo literal, que prefigura algo espiritual. Tá? Entendeu bem isso? Então, esse batismo literal de João vai prefigurar algo espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Tá? E o que é isso, basicamente? Em Atos 2 falam que foram repartidas línguas de fogo e tal. Só que nós trazendo para esse contexto, eu não estou aqui para discutir se foram língua dos anjos que falaram, eu não estou aqui para discutir para vocês se foram aquelas línguas de fogo, que é aquelas coisas que a gente fala na igreja, como alguns dizem, decanta, labador, aquelas coisinhas não, siricanta lá na praia, não estou falando porque eu vou falar isso. Não vou discutir sobre esse assunto nesse vídeo, tá? Até para não ficar muito extenso.
Mas o que eu venho dizer para você é, para se ser batizado e saber se você é batizado do Espírito Santo é muito simples. Gálatas 5, os frutos do Espírito. Como saber se eu sou batizado do Espírito? Né? Eu tenho que entender que a manifestação do Espírito Santo ela não está ligada a rodar, a cair no chão, a sapatear na igreja, ela não está ligada a eu falar palavras sem sentido, sem interpretação alguma, até porque Paulo diz na sua carta aos Coríntios que o dom de línguas tem que haver interpretação, ou seja, o espírito de profecia e o dom de línguas eles têm que ter interpretação, senão eles não vão servir de nada, segundo diz Paulo, não são nem de fato dom. Para a gente saber se é dom do Espírito Santo, o falar em línguas tem que haver interpretação, ok? Então, nós entendemos que o batismo no Espírito Santo, as evidências não tem nada a ver. Eu não sei se a tua doutrina diz isso, mas você fazer zoada, você rodar, você sapatear, não, querido, isso é coisa de paganismo, isso é coisa, tá? De religiões pagãs, são elementos de cultura pagã, não é elemento cristão. O elemento cristão que identifica o batismo no Espírito Santo é o batismo de João, não é? A manifestação do Espírito Santo, o que identifica é Gálatas 5, são os frutos, o fruto do Espírito manifestado em nós. Ele diz que o fruto do Espírito é a paz, é o amor, é a mansidão, a longanimidade, né? Paulo fala da manifestação do dom, da palavra de sabedoria, que nós chamamos de dom de profecia moderno, que eu sou contra usar esse nome profecia, até porque o último profeta foi João no Apocalipse. Então eu sou mais a favor de usar o termo original grego, palavra de sabedoria, que é uma palavra de entendimento e discernimento acerca do texto já escrito, tá? Não é profetizar na vida de alguém que fulano vai casar esse ano, não vai ter filho, não é isso, tá? Deus faz isso independente dele nos usar ou não para entregar essas revelações para as pessoas. Há momentos que essas revelações é de fato Deus que entrega, mas 90% dos casos, infelizmente, é nosso ego e a nossa carne, tá? São profecias da carne, então acabam não se cumprindo, sendo frustrados porque não são de Deus. Então, é isso que evidencia. Gálatas 5. Se você ler Gálatas 5 todo, você vai entender que o Espírito Santo ele não está ligado a uma manifestação aos nossos olhos visivelmente majestosa. Eu vou fazer fogo sair da minha mão aqui, eu vou botar ali, a pessoa vai ser curada. Não, querido. Quem cura é Cristo. O mérito e a glória é dele. Nós somos instrumento. Então, nós temos que entender que o batismo do Espírito Santo se evidencia na minha vida quando eu estou de acordo com aquilo que Gálatas 5 diz. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa irritada, estressada, eu já fui muito isso, eu já fui muito assim. Eu fui bem pior do que eu sou hoje em termos de ser estressado, acredite. Então, mas quando eu me converti a Cristo, eu sofri um processo de transformação. Quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu passei por um processo de conversão. Daí o nome conversão, você muda totalmente isso ali. Então 360 ali na tua vida, que você muda aquilo. Então, assim você sabe se é batizado ou não no Espírito Santo, entende? Não é nesse sentido de, eu vou sair aqui fazendo aqueles movimentos, parece que eu estou lutando karatê com alguém na igreja. Não. Querido, isso ali não é Espírito Santo. São coisas humanas, inventadas pela nossa carne, pela nossa liturgia humana, que não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com aquilo que diz o Espírito de Deus. Se você for pegar aqui, diz que eles falavam em línguas e profetizavam, ou seja, se a gente for pegar o contexto original do versículo 7, do versículo 6, eles começaram a falar em línguas e profetizar, ou seja, eles estavam na palavra de sabedoria, entendendo aquilo que Paulo pregava completamente na sua língua e estavam ali, tendo discernimento sobre aquilo. Isso é a palavra de sabedoria, isso é o dom de profecia, tá bom? Não saia por aí achando que sapatear na igreja, rodar, né? Isso são coisas pagãs, isso inclusive são elementos, se você for estudar a história da religião, você vai perceber que são elementos de religiões animistas, pagãs, que não tem nada a ver com o evangelho, tá? São coisas que eu fico até triste por saber que a mesma igreja que critica certas religiões por usarem essas coisas, trazem para dentro das suas igrejas e dizem que é Espírito Santo, que não é Espírito Santo, tá? O Espírito Santo ele se manifesta pelos frutos de Gálatas 5, tá bom? E nós temos que entender isso, ler Gálatas 5 e entender que ali está a manifestação do fruto do Espírito Santo em nossa vida. É quando eu vivo uma vida piedosa, honesta e correta e fiel aos mandamentos de Cristo, onde eu sou convencido do pecado, da justiça e do juízo e vivo uma vida de devoção e dedicação ao Senhor. Isso é estar batizado do Espírito Santo, tá bom? Isso não tem nada a ver com eu fazer certas coisas que vão ali externar que eu estou no Espírito Santo. Porque não adianta eu fazer tudo isso e depois sair daquele momento ali de pseudo-adoração e viver coisas erradas, tá bom? Deus abençoe tua vida hoje e sempre.